Você possivelmente notou que a gente está subindo dois vídeos hoje. E a gente quis subir esses dois vídeos juntos porque é bem interessante se você puder assistir um em seguida do outro. Se você puder assistir esse, que tá ligado ao último dia de Reshvan, e em seguida assistir o próximo, que fala do primeiro dia de Kislev, isso pode ser muito positivo, porque a gente está falando de uma transição. A gente está falando de uma lua que vai sumindo no céu para se renovar. E nessa transição de Reshvan para Kislev, a gente consegue contemplar a beleza dessas propiciedades do tempo. E fica muito claro como o tempo ele foi construído de uma maneira para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa crescer e para que a gente possa realizar o nosso Tikkun. Encerrando o mês de Reshvan, a gente tem uma data que não é tão conhecida. Chama-se Yom Kippur Katan. Isso mesmo, o pequeno Yom Kippur. E por que a gente tem o pequeno Yom Kippur no final de Reshvan? Vamos lembrar que Reshvan é um mês que não é exatamente fácil para muitas pessoas. Geralmente em Reshvan as pessoas encontram alguns desafios e até algumas dores, algumas experiências que mostram pra gente que ainda temos coisas para crescer. Ainda temos o que caminhar. E é por isso que a gente colocou aqui atrás de mim uma floresta. Reshvan pode ser um período desafiador para a gente atravessar, assim como atravessar uma floresta pode ser desafiador. Mas enquanto a gente atravessa uma floresta, a gente tem experiências. E quando essa travessia termina, a gente não apenas consegue ver a luz com mais clareza do outro lado, mas a gente também está mais forte para aproveitar essa luz. E é disso que a gente está falando quando a gente fala dessa passagem do tempo entre a energia, que é a energia de Escorpião, a energia de Reshvan, para a energia de Sagitário, que é de Kislev. De Sagitário ou também de Kesher, de Arco, que é a energia de Kislev. Agora a gente está falando sobre a energia de Reshvan, mas você assistindo o próximo vídeo, você pode ver sobre a energia de Kislev, para onde a gente está atravessando. Atrás de mim também tem o quê? Chuva, para lembrar que Reshvan é o mês do dilúvio. O dilúvio pode ser desafiador, mas ele também serve para fazer uma limpeza, para a gente poder caminhar depois desse dilúvio apenas com as qualidades que a gente quer manter, mas se liberando daquelas que não estavam sendo interessantes para o nosso caminhar. Diante dos desafios de Reshvan, é muito comum que a gente perceba essas dores e perceba que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa evoluir, que a gente precisa crescer. E quando a gente realiza isso, a gente percebe duas coisas. Que a gente tem sim muita luz, mas que também a gente carrega com a gente algumas cascas que impedem que a gente leve essa luz para o mundo com a clareza que a gente gostaria de levar. E aí existem basicamente dois tipos de trabalho que a gente pode fazer nesse sentido de revelar mais luz para o mundo, de buscar o nosso Tikkun, de colaborar para o Tikkun Olam. Os dois tipos de trabalho são: vamos investir na nossa luz. E quanto mais a gente revelar luz, a gente vai acabar nos livrando das nossas couraças e das nossas cascas.
O outro trabalho pode ser: vamos quebrar as nossas cascas e nos livrar delas, porque quanto mais a gente se liberar das nossas cascas, mais luz a gente revela para o mundo. Segundo a Kabbalah, embora o caminho que eu falei antes, da gente investir na luz, seja mais prazeroso, ambos os caminhos podem funcionar. A gente pode sim trabalhar nos dois ao mesmo tempo, mas o principal critério para investir num caminho ou em outro é a gente olhar para a nossa vida e entender como e no que a gente quer se desenvolver. Muitas vezes a gente quer desenvolver um talento, então vamos investir na nossa luz. Muitas vezes a gente quer criar algo, vamos investir na nossa luz. Mas é importante lembrar que às vezes alguma característica nossa ou algum tipo de ação que a gente está fazendo, algum vício ao qual a gente está se atrelando, alguma perda de energia, está sendo tão intensa e tão maléfica para a nossa vida, que a primeira coisa a fazer é concentrar a energia para superar esse desafio. Eu vou dar um exemplo aqui bastante triste, mas um cara que é um escritor brilhante, mas é alcoólatra. E ele acabou se acostumando a só escrever depois de virar muito uísque. Ele vai ter um trabalho diferente de um cara que é um escritor brilhante, mas é muito impaciente, então não senta muitas horas por dia. Esse escritor brilhante que é impaciente vai trabalhar na luz e vai se esforçar para revelar mais luz com mais disciplina. Já o primeiro exemplo que eu falei, da pessoa que é viciada em álcool, ela também vai precisar de restrição, também vai precisar de disciplina. Mas antes dela poder investir prioritariamente no talento dela, na escrita, ela vai precisar investir em abandonar o vício dela. Ela pode fazer essas coisas em paralelo? Pode. Mas a missão mais urgente da vida dela é cuidar agora da saúde dela. Da saúde emocional, da saúde física. Enquanto o escritor que só precisa de disciplina vai criar uma autodisciplina, vai buscar um coach, vai descobrir ferramentas e métodos para passar mais tempo escrevendo. O escritor que está viciado, a primeira coisa que ele precisa é talvez entrar para um grupo, talvez ir fazer terapia, talvez conversar com um médico, mas é abandonar o vício dele. Nós todos temos características que revelam ou um grande talento ou algum tipo de vício, mas basicamente a gente pode trabalhar e investir na nossa luz, coisa que geralmente a gente gosta de fazer, embora dê trabalho, mas às vezes a gente vai precisar também trabalhar em superar aquilo que nos tem segurados. O quanto a gente vai fazer de um ou de outro vai depender das nossas urgências. E esse é o tipo de coisa que a gente sabe do nosso coração, mas que também é bom lembrar que nós temos amigos, nós temos pessoas que nos amam, com quem a gente pode conversar, ou podemos até procurar um terapeuta para tocar uma ideia, se a gente sentir que a gente está patinando muito. Por que eu estou falando isso no final de Cheshvan? Ué, a gente já conversou, Cheshvan traz dificuldades, mas a superação dessas dificuldades pode nos aproximar da nossa luz. Mas lembra também que eu falei, Cheshvan, em seu término, traz pra gente Yom Kippur Katan. A gente tem aqui uma nova oportunidade de fazer o nosso arrependimento, que não tem nada a ver com culpa. A gente tem aqui uma oportunidade de mudar para frente. Em vez de perder tempo culpado,
ou triste, ou reclamando que perdeu tempo, ou recurso ou saúde, a gente muda para fazer melhor no futuro. E agora é um excelente momento para mudança, porque a gente está entrando num mês de muita luz, num mês de milagres, o mês de Kislev. Chodesh Tov Meod.